Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Diretamente aqui dos nossos novos estúdios, eu tenho a honra de receber ele, que é médico neurologista, professor efetivo da Faculdade de Medicina UniRV. É ele, Gabriel Lara Vasques. Doutor Gabriel, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos que estão nos vendo, nos assistindo. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui com você. Posso quebrar a formalidade de chamar de Gabriel? É claro. Então, tá certo. Até porque nós somos vizinhos, né? Como o papo é ligeiro, vou começar agora, né? Você que é neurologista, existem mais de 600 doenças do sistema nervoso. Diante disso, qual a principal atuação de um médico neurologista? É uma pergunta bastante oportuna, né? A neurologia é um ramo da medicina onde nós estudamos, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, as estruturas, que compõem esses sistemas, doenças relacionadas à parte muscular, bem como a manifestação de outras doenças no sistema nervoso de uma forma geral. Então, a neurologia ela está conectada também com a cardiologia, com a reumatologia, com a endocrinologia, e tudo que diz respeito ao cérebro, o cérebro é a nossa máquina maior, é a essência do ser humano, é ali que está a nossa definição, inclusive, de vida, O que é a vida hoje, atualmente? É a função cerebral normal. Então, haja vista, nós decretamos a morte encefálica quando cessa a atividade elétrica ali do cérebro, a atividade cerebral. Então, a neurologia é bastante ampla nesse sentido, bastante complexa, inclusive. Costumo dizer aos meus alunos que a neurologia é a matemática da medicina. Ou o cara ama ou ele odeia. Então, geralmente, os alunos que eles gostam muito da área de neurociências, de uma forma geral, eles já entram na faculdade muito com esse foco, ou aqueles que não gostam tentam fugir o máximo, mas não tem como. A neurologia está conectada na saúde e não tem como um estudante de medicina, por exemplo, fugir, porque ele vai encontrar pessoas com problemas neurológicos em algum momento da vida dele, seja na formação ou depois, posteriormente, como médico. Se nós formos pensar, por exemplo, você pediu para destacar uma coisa muito importante dentro da neurologia, o AVC, o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, junto com as doenças cardíacas, a principal causa de morte no Brasil. Nós temos aí uma estimativa do ano passado de quase 120 mil mortes no ano de 2024 provocadas por AVC. Só no Brasil. Só no Brasil. Então, e uma das doenças que também mais mata no mundo todo. Todas as faixas etárias. O AVC ela é uma doença, de uma forma global, muito mais comum em pessoas mais idosas, a partir de 60, 65 anos. Mas, atualmente, nós estamos diante aí de pessoas mais jovens, 55, 50 anos, às vezes até um pouco antes, também tendo AVCs, por motivos que antes, pelos mesmos motivos dos idosos, e aí por uma falta aí de controle de elementos da saúde, etc. A gente pode até falar mais sobre isso, mas tamanha a importância do AVC, não tem como, por exemplo, um estudante sair da faculdade sem ter a capacidade de reconhecer um paciente que possa estar tendo um sintoma de AVC. Ali, aquele médico que está atendendo um paciente com a suspeita de AVC, dali ele vai definir se aquela pessoa vai ter um desfecho favorável ou se ela vai ficar sequelada o resto da vida, por exemplo. A medicina tem avançado muito. A neurologia também tem? Sem dúvida alguma. Assim, a neurologia ela é um dos ramos da medicina que mais se beneficiaram com o avanço tecnológico. Hoje nós temos, por exemplo, o advento dos recursos dos exames de imagem, primeiramente com a tomografia, depois com a ressonância magnética, que se tornou realmente um divisor de águas no entendimento de várias doenças, na capacidade do neurologista escrutinar ali, examinar, entender melhor
avaliar melhor, né, o paciente através desses exames, mas, sem dúvida alguma, esses exames eles não substituem a avaliação clínica criteriosa do médico, né? Existe uma máxima dentro da medicina aí, de uma forma geral, que a clínica é soberana, né? Ou seja, você não trata o exame, você trata o paciente, né? Então, eu não trato uma ressonância magnética, eu trato um paciente. Então, se o médico ele não tiver uma visão do paciente e usar o exame ao seu favor, não faz sentido ele sair pedindo exame para todo mundo, né? Hoje em dia, talvez o ônus desse avanço tecnológico, Nilson, seria talvez médicos pedindo de forma excessiva exames. Tem alguns até que defendem que médicos que têm como essa conduta pedir exames de forma excessiva geralmente não sabem muito. Precisa pedir muita coisa para talvez descobrir alguma coisa. Isso é um grande problema que os planos de saúde reclamam muito, né? Sim. Do excesso seja de medicamentos, de exames que os médicos pedem, que acabam onerando muito o plano de saúde e tornando ele muito caro, né? Exatamente. É o mesmo raciocínio, por exemplo, do seguro de um carro, né? Se há muito sinistro para um determinado veículo, o que vai acontecer vai aumentar, o preço, né? Da mesma forma funcionam os planos de saúde. Então, se você aumenta muito a sinistralidade daquele plano, consequentemente, isso vai pesar também no bolso do beneficiário, né? Você comentou sobre a questão do AVC, acidente vascular cerebral. Após o AVC, já existe uma sobrevida depois daquele derrame, vamos dizer assim, aquela pessoa que sofreu aquele dano, hoje já tem uma qualidade de vida melhor do que antigamente, já consegue ter uma qualidade, mesmo ela tendo passado por isso, ela já consegue encarar aquilo de uma forma mais fácil, de uma forma mais bem cuidada, de uma forma que ela tenha mais qualidade de vida. Já é uma realidade isso ou não? Dependendo da gravidade do AVC, isso não acontece. Fazendo um link com a sua pergunta anterior, o avanço tecnológico hoje, seja nos exames ou na própria abordagem terapêutica, trouxe para as doenças cerebrovasculares, né, principalmente o AVC, um divisor de águas. Hoje você tem condição, Nilson, de receber um paciente que acabou de ter um AVC, vamos supor, ficou com o lado direito paralisado do corpo, sem falar, e devolver a ele, com o tratamento atual, a capacidade de se movimentar e voltar a falar. Antigamente, esse paciente estava condenado a ficar sequelado o resto da vida. Hoje nós temos tratamentos disponíveis, inclusive no SUS, para a gente reverter o AVC. Isso tudo é a agilidade do primeiro atendimento, né, sem dúvida alguma. Nós temos dois, né, assim, para a gente destrinchar de uma forma, né, mais ampla, nós temos dois tipos de AVCs, né? Então, o acidente vascular cerebral, ele pode ser isquêmico, que é quando um coágulo entope uma determinada região da artéria e aí aquele fluxo de sangue vai ficar interrompido para uma determinada região do cérebro, ou nós temos o AVC hemorrágico, que é quando a artéria se rompe, né? Ocorre um vazamento ali do sangue, né? Uma hemorragia, e aí também vai ter uma diminuição de suprimento para aquela região decorrente desse extravasamento de sangue. 85%, né, aproximadamente dos AVCs são isquêmicos, né? Eles ocorrem pela obstrução. É a mesma coisa do infarto, né? O AVC isquêmico ele é um infarto também, só que ele é um infarto cerebral. Até durante o sono da pessoa. Perfeitamente, pode acontecer em qualquer momento. Quando acorda, durante o dia, à noite. Não tem horário, não tem horário. E o que eu falava a respeito desse divisor de águas de tratamento se encontra muito hoje nos AVCs isquêmicos. Então, nós temos hoje as terapias de reperfusão, né, que nós conseguimos utilizar medicamento, por exemplo, para dissolver aquele coágulo e o sangue voltar a circular e nutrir aquela região do cérebro que estava em sofrimento, né? Nós temos um medicamento, né, mais de um, na verdade, para fazer. Só que nós temos um tempo hábil para isso. Nós costumamos dizer que tempo é cérebro. Então, quanto mais tempo demora para a gente iniciar esse tratamento, por exemplo, com a trombólise endovenosa, maior o dano e menor a chance do paciente reverter o déficit neurológico e ele ter uma vida normal. Doutor, o senhor tá
você é professor na UniRV e tem visto os vários alunos que têm se formados na medicina. Como é que você tem enxergado esses alunos, a nova geração de médicos que tem saído das universidades? Você acha que eles têm saído comprometidos com a responsabilidade da medicina ou não? Esse é um assunto, né, bastante pertinente e motivo de uma discussão atual, né? Nós estamos aí com um projeto de lei tramitando já na Câmara, já passando nas comissões, que é um projeto de um exame de ordem para médicos, né? Assim como se for a OAB para advogados? Assim como é a OAB para os advogados, nós teremos um exame de ordem para os médicos. Esse é um assunto que, na verdade, não é de agora. Isso já vem sendo discutido. Eu entrei na Faculdade de Medicina da UFG em 2003. Na época que eu entrei na faculdade já se discutia isso, né? Para você ter uma noção, Nilson, em 2003, no estado de Goiás, só existia a UFG como Faculdade de Medicina. Hoje existe quantos? Eram 110 alunos que se formavam todos os anos, porque o curso era anual. Então, formavam-se no estado de Goiás apenas 110 médicos por ano. Hoje, eu acho que nós perdemos mais ou menos essa conta. Mas eu acho que só no estado de Goiás, com todas as universidades, sejam públicas ou privadas, por ano deve estar em torno aí mais de 2.000, 2.500 médicos formados por ano, fora os que formam em outros locais e vêm atuar em Goiás. Praticamente 20 vezes mais. Então, assim, nós tivemos, sem dúvida alguma, não tem como a gente escapar de falar sobre esse assunto, né? Um aumento desenfreado da abertura de escolas de medicina, sem nenhum critério. Aliás, o critério nós sabemos qual era. O critério era só ganho financeiro, né? Uma venda de diploma legalizada. De uma forma, né? Eu que estou falando. Não é você, é eu. Você foi, né, no ponto, mas assim, eu acredito que o objetivo, obviamente, era o lucro e não a qualidade de bons profissionais. E respondendo a sua pergunta, infelizmente nós temos instituições cujos alunos têm saído sem qualquer condição de dar um atendimento básico para um paciente. Mas você acha que esse projeto de lei vai passar e isso vai se tornar uma realidade ou não? Eu acredito que esse projeto vai passar porque isso já é um ponto muito pacífico. Tem um apoio muito grande do Conselho Federal de Medicina em relação a isso. Na verdade, o projeto foi encampado pelo CFM, né? As lideranças médicas, né, tanto na Câmara como no Senado também tem força em relação a isso. E eu acho que não há outro caminho. Isso é a resolução dos problemas? Óbvio que não. Eu acho que o dano que nós já temos, falava... quem já formou e já está exercendo não tem o que fazer. Eu comentava com um amigo cardiologista, falando sobre isso. Eu acho que essa guerra nós perdemos há 15, 20 anos atrás, quando nós não conseguimos restringir governos anteriores de ter essa concessão desenfreada para a abertura de cursos de medicina. Mas sem qualquer estrutura. Isso não deixa de ser uma forma de angariar votos, né? Com certeza. Sair liberando universidades à torta e direita é uma forma de angariar votos. Dr. Francisco Cardoso, que é um conselheiro do federal, né, do CFM, ele comentava sobre isso, que ele, em uma reunião com um prefeito, que tinha recebido uma autorização para fazer um curso de medicina na cidade dele, ele falou para ele: mas doutor, esse curso para minha cidade vai gerar emprego, eu vou movimentar o mercado imobiliário, eu vou movimentar hotelaria, eu vou movimentar o comércio. Então, veja, será que é a forma correta? Ou seja, eu vou movimentar, talvez a cidade vai crescer por conta do curso de medicina, mas e a qualidade desse profissional? É um crescimento correto? Então, que faça uma faculdade, invista nos professores. Né? Não seria melhor a cidade evoluir como toda cidade deve evoluir? Com indústria, com emprego, com geração de trabalho, de renda. Ou seja, a gente precisa sacrificar uma profissão tão digna como a profissão médica em prol de um progresso de uma cidade. Eu acho uma visão extremamente equivocada. E em prol do não cuidado do próximo, né? Porque o médico tem essa questão que é cuidar do próximo, do ser humano, né? Exatamente. E aquele que sai sem comprometimento, ele sai sem essa responsabilidade, né? Perfeitamente. Eu queria falar um pouco da questão do Alzheimer também, que é uma doença muito comum na neurologia, né? Sim. Tem prevenção para o Alzheimer?
realmente é uma doença que, se você entrar no curso de inglês, aprender outro idioma, exercitar mais o cérebro, você consegue retardar essa doença? É assim mesmo ou não? Como Sim. é que é? Então, veja, a doença de Alzheimer, ela representa, ela está dentro do grupo das doenças que nós chamamos de demências, né? Nós temos vários tipos de demência. A doença de Alzheimer é um tipo de demência. É a demência mais prevalente, em torno aí de 60% dos casos. É a mais conhecida? É a mais comum, é a mais prevalente, né? Mais conhecida também. E ela é um motivo realmente de procura bastante intensa no consultório neurológico. Todos os dias, praticamente, eu atendo algum paciente com medo de ter a doença. Uma faixa etária um pouco mais elevada. Exatamente. Então, o que acontece? Existe pontos que nós precisamos considerar em relação às demências de uma forma geral. Vamos falar especificamente da doença de Alzheimer. Qual é o principal fator de risco da doença de Alzheimer? A idade. Ela é uma doença muito mais prevalente, né, a partir de uma certa faixa etária, 65 anos, em média, mais ou menos, né? Então, nós não vamos encontrar doença de Alzheimer propriamente dita em pessoas da faixa etária dos 20, 30 anos, 40 anos, habitualmente não, né? Há casos, mas hoje em dia tem muito isso, mas eu vi na internet uma pessoa, ou seja, isso é exceção, né? Não é a regra. Nós temos que trabalhar também, olhar para a exceção, obviamente, mas trabalhar dentro da regra. Então, o fator de risco principal é a idade. Prevenção, há formas de prevenir? Sem dúvida alguma. Não é porque, por exemplo, isso é um motivo também bastante frequente de procura no consultório, pessoas que têm casos na família de doença de Alzheimer e vão ao neurologista com medo de desenvolver a doença e querendo talvez fazer algum exame ou saber alguma coisa para não ter, né? Primeiro, não existe nenhum exame que vai falar assim, não, faça esse exame para saber se você vai ter ou não. Porque nenhuma doença, Nilson, ela acontece por um único motivo. Nós temos que imaginar a doença como elos de uma corrente que vão se ligando até se fechar. Então, por exemplo, o histórico familiar na doença de Alzheimer é um elo, mas nós temos tabagismo, consumo excessivo de álcool, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, distúrbios do sono, né? Outras doenças, outras comorbidades que esse paciente pode ter, que vão contribuir com um peso muito maior, inclusive, do que só o histórico familiar. Então, se eu consigo controlar esses fatores de risco, né, que são os principais para o desenvolvimento de um Alzheimer, por exemplo, eu estou me protegendo. Antigamente, você citou aí, a gente falava muito nessa questão de atividades cognitivas, né? Palavra cruzada, aprender, jogar um xadrez, aprender alguma tarefa. Isso é importante? Sim. Mas os estudos mais recentes que nós temos, mais robustos em termos de evidência científica, mostra que os principais fatores preventivos estão na mudança dos hábitos de vida. E aí nós destacamos aqui a atividade física. Então, a atividade física, né, regular, né, aqueles 180 minutos semanais, que daria aí 35 minutos de caminhada de segunda a sexta-feira, mais ou menos, né? Caminhada, né, a não ser que alguém tenha alguma restrição ortopédica ou outra, um exercício muito simples de fazer. Então, assim, trabalhar na prevenção, sem dúvida, é um ganho muito grande que esse paciente ou que esse cidadão possa ter, que possa utilizar para prevenir essas doenças, né? A questão até tem uma fala que neurônio não aumenta, neurônio não diminui, não sei o quê. Não regenera, A quantidade de neurônio, ela aumenta? Não. Isso. Nós nascemos com uma quantidade de neurônios, né? E nós teremos esses neurônios, eles vão se desenvolvendo. Então, assim... Você vai perdendo ele ao longo da vida. Você vai perdendo. Idade e outros fatores também que podem levar à perda neuronal. Mas nós temos aí alguns bilhões de neurônios aí. Então, assim, dá pra gente sobreviver muito bem sem... Mas o cigarro, cerveja, tudo... Sim. E aí nós podemos considerar fatores que são lesivos, digamos assim, para os neurônios. Então, álcool em excesso, né? Tabagismo, doenças, por exemplo, como a hipertensão, como o diabetes, se não tiverem controladas, né, descompensadas, podem levar à perda neuronal.
E existem doenças degenerativas, doenças genéticas, que podem também levar a uma perda neuronal. E o próprio AVC, como nós comentamos aqui, quando ocorre ali uma morte de uma região do cérebro pela privação sanguínea, seja do AVC isquêmico ou do hemorrágico, ali também você vai ter uma perda neuronal, né, naquela região onde foi afetado. Gabriel, você tem uma filha pequena, eu também tenho filhos pequenos, a gente vê que essa nova geração, eles vêm com uma facilidade muito grande. Uma capacidade de raciocínio um pouco acima da nossa. Isso, o que você como médico enxerga isso? Então, esse é um ponto bem, assim, questionável. Você concorda comigo ou não? Eu concordo com você em partes, porque o que acontece? Nós precisamos analisar isso aí de uma forma mais ampla, porque às vezes nós estamos ali pensando muito, talvez, na nossa bolha, né? E aí, certa feita, eu recebi uma informação de uma paciente, o seguinte, esse paciente ele tinha um retardo mental clássico, né? Tinha uma deficiência intelectual. E aí a mãe tinha uma dificuldade de reconhecer isso no menino e falou assim para mim, não, doutor, meu filho não tem isso não, ele é muito inteligente, você precisa de ver ele mexendo no celular. Ele sabe mexer tudo, os jogos, ele sabe... Então, assim, olha assim, a visão que ela teve, né? Assim, ela considerou o fato dele saber mexer mascarou no aparelho eletrônico como se isso fosse alguma coisa... Talvez para ela fosse assim, porque ela não sabe, ela talvez... é de outra geração. De outra geração não domina aquela tecnologia, mas isso não tem absolutamente nenhuma conexão. Há pessoas que defendem hoje, estudiosos, né, importantes da área de neurociências, que essa geração atual está com QI inferior à geração anterior, e isso tem acontecido pela primeira vez na história da humanidade. Inferior. E aí nós temos uma gama de coisas acontecendo, né? Você tocou aí no assunto da facilidade, e aí eu acho que você pensou muito na facilidade para as coisas eletrônicas, né? Também. Né? E outras coisas. Mas e argumentativas, tal. Assim, isso. Aquela vivacidade no... As crianças hoje, Nilson, eu diria que elas são muito hiperestimuladas, né? Isso é bom? Por um lado, sim, mas por outro, não, porque esse hiperestímulo pode acarretar em doenças ou atrapalhar no neurodesenvolvimento. Vamos falar de forma clara. Tela, né? Se tem algo categoricamente que atrapalha a vida de uma criança em formação, é a tela. Isso dá um corte. Nós temos uma recomendação clara e cristalina dos principais órgãos, a Academia Americana de Pediatrias, as sociedades de neuropediatria, de neurologia infantil, que até os 2 anos de idade, a recomendação é 0 telas. Então, nós temos trabalhos mostrando que a exposição precoce a telas, celular, tablet, até televisão, em crianças até 2 anos de idade, pode estar associado a diversos transtornos, como transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, transtorno do espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento. A partir dos 2 anos, nós vamos fazendo uma liberação seriada em tempo e qualidade. Então, é liberado X minutos dos 3 aos 6 anos, dos 6 aos 10 anos. Não é à vontade do jeito que eles querem. Com controle, isso é muito importante. Não é deixar a criança com o celular e ela escolher o conteúdo que ela quer assistir, até porque nós temos hoje conteúdos de tudo quanto é tipo, então nós pais precisamos ter controle em cima disso. Gabriel, tem uma fala na Globo News, não que eu seja fã da Globo News, mas fala que o excesso de informação gera desinformação. É tanta informação que você não absorve. Você tem informação no Instagram, você tem informação sobre várias coisas ao mesmo tempo e você não consegue assimilar. A gente está ficando parado, nostálgico. O que está acontecendo com o ser humano? Nós, da nossa idade, homens, mulheres, 40 anos. É muita informação, a gente não consegue processar tudo isso. Eu sou da época que se eu queria assistir um filme, era o filme da Globo, do SBT, da Record. Hoje eu tenho Netflix, Amazon, Apple... E você entendeu? Nós tínhamos uma rotina. Então você não. Tinha um horário do jornal, tinha um horário do desenho. Você ficava esperando. Tinha um horário da novela. Tinha. Né? Hoje você pode ter tudo isso em qualquer lugar, em qualquer horário, pausar, voltar.
E assistir quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. Você está perfeito o seu raciocínio, corretíssimo. E eu diria ainda mais, Nilson. Nós estamos na geração de muita informação, mas pouco conhecimento. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: hoje eles são indesculpáveis em relação à possibilidade deles obterem a informação. Voltando ao meu exemplo aí, entrei em 2003 na Faculdade de Medicina da UFG, nosso celular era aquele, Nokia, né? Não tinha smartphone, né? Hoje, tijolão, um estudante de medicina hoje ele tem qualquer livro, legal ou ilegal, pirateado ou não, no celular, no tablet, no computador, de qualquer lugar do mundo. Ele pode acessar qualquer artigo científico, qualquer livro, né? Eu degladiava com outros estudantes para conseguir um livro na biblioteca da UFG, porque eu não tinha dinheiro para comprar todos os livros que eu precisava. Hoje o aluno nem na biblioteca vai. Exatamente. Então, veja, parece que o ser humano... E essa competitividade fazia diferença. Exato. Fazia você ir mais cedo para a biblioteca, Exato. fazia você se organizar, sabe? Exatamente. Hoje não tem mais isso. É exatamente isso. Parece que o ser humano, quando ele tem muita facilidade, ele se acomoda, né? Se nós pegarmos aí a geração de homens e mulheres ali da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, onde se tinha muita carestia, né, onde o mundo ele foi reformulado, as pessoas parece que elas tinham muito mais garra, né, para reconstruir. Acho que na diversidade você estimula o ser humano a desenvolver novas ideias, a se planejar melhor, a correr atrás, né? Quando você tem muita facilidade, você na verdade gera muita acomodação. Tem um ditado que é cíclico, fala: tempos difíceis fazem homens fortes. Exatamente. Homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis, aí a roda gira. Isso, exatamente. Então, sem dúvida alguma, essa informação, essa muita informação que nós temos, ela pode ser prejudicial, sim. E se nós estivermos realmente falando aí, principalmente das crianças, né? As crianças ali em idade escolar, né? Ou pré-escolar, há uma necessidade muito grande de nós pais, né? De todos nós, controlarmos isso, porque isso pode definir o futuro de uma criança para sempre. Eu queria tocar um pouco no ramo da psiquiatria, não sei se tem um pouco a ver com neurologia, não sei se a pessoa tem preconceito de ir no psiquiatra e vai no neurologista por preconceito, não sei se é assim. Falar um pouco de ansiedade e depressão. Sim. Que é um assunto que está muito latente, né? As pessoas estão muito ansiosas, muito deprimidas, é tudo que quer para ontem. Como é que você tem enxergado esse cenário? Bom, a psiquiatria e a neurologia, elas são irmãs, né? Elas nasceram... Mas tem um pouco de preconceito? Da não mesma vou no psiquiatra, semente. eu vou no neurologista? Sem dúvida alguma. O nome disso é psicofobia. As pessoas têm medo de ir ao psiquiatra. Eu até uso um termo, eu falo assim, tem muitas pessoas que usam o neurologista como um eufemismo para tratar uma doença psiquiátrica. O que quer dizer isso? Não, eu não vou no psiquiatra não, porque o psiquiatra é médico de doido. Então a gente fala neurologista. Vou no neurologista, como se o neurologista... Você foi no psiquiatra? Não, eu fui no neuro. Né? E a gente tem que... mais tranquilo. A gente tem que acabar com isso, né? Porque assim, a psiquiatria e a neurologia, elas são irmãs, mas a psiquiatria, ela é, sem dúvida alguma, a especialidade que trata de forma correta a saúde mental do indivíduo, né? E nós estamos assistindo aí uma prevalência monstruosa, né, de transtornos depressivos, transtornos de ansiedade generalizada, né, na população em geral, em várias idades, né? E índice altíssimo de suicídio. De suicídio, né? Aquela história da depressão, do mal do século. E as pessoas tendem a negligenciar. E muita gente fala que é frescura. Por incrível que pareça, a gente ainda tem essa informação, né? Eu tenho um grande amigo psiquiatra, que é o chefe do serviço de psiquiatria do departamento da UFG, Dr. Murilo Caetano, e ele fala muito isso, sabe? Em relação a essa negligência, e às vezes o paciente demora a chegar. Isso pode custar a vida da pessoa, né? E nós falávamos agora das gerações, né? Essa geração mais jovem, Nilson, a resiliência que esse pessoal tem, né? Ou seja, essa capacidade inata de você lidar com as adversidades, a resiliência deles é muito baixa,
né? Hoje você vê história de pessoas que tentam se matar ou até se matam por problemas que eu e você talvez olhando e falando, mas foi por causa disso? Porque a namorada largou dele. Terminou um relacionamento, se frustrou com alguma coisa, né? Se nós pegarmos a nossa geração, talvez a geração dos nossos pais e dos nossos avós, que praticamente nem tinham infância. Nasciam na fazenda, tinham muitos filhos, porque precisavam de ter muitos filhos para ajudar para trabalhar. Então, as crianças ali já tinham as suas tarefas. Meu avô foi ter sapato com 8, 10 anos. Olha aí. Então, a criança ali, ó, novinha, 4, 5 anos, ou até menos, já dava comida para galinha, o outro cuidava do chiqueiro, o outro tirava o leite da vaca. Ou seja, isso fez com que essas pessoas criassem disciplina, e rotina. Se não fizessem, apanhavam mesmo. Exatamente. Então, hoje, nós temos algumas situações em que jovens, né, adolescentes, entram em verdadeiro parafuso, digamos assim, se são contestados, se recebem um não, se encaram um problema e não conseguem resolver aquele problema, é como se o mundo realmente tivesse acabado. Então, assim, voltando... Isso é muito recorrente, né? Demais. E voltando, assim, à questão da depressão, da ansiedade, né? Nós precisamos conversar bastante sobre isso, sabe? Esse tema ele é muito importante porque as pessoas precisam realmente identificar e procurar, né, o profissional adequado. O neurologista, ele acaba recebendo esse paciente no consultório também, a gente pode, de certa forma, tratar, mas o psiquiatra, ele é o profissional mais adequado para tratar essas doenças, transtorno depressivo, transtorno bipolar, os transtornos psicóticos, os transtornos ansiosos, né? Ele é o profissional da saúde mental. E a saúde mental é tudo, né? O cérebro e a mente, na verdade, eles são um só, né? A escola alemã de psiquiatria diz muito isso, né? As doenças psiquiátricas são doenças cerebrais. Eu costumo dizer muito assim, ó, a gente pensa nas doenças psiquiátricas e muitas pessoas procuram um neurologista porque elas querem fazer exames, porque elas não se conformam de receber um diagnóstico psiquiátrico e esse diagnóstico não foi diagnosticado, por exemplo, por uma tomografia, uma ressonância. Ela falou, não é possível, tem que ter alguma coisa na minha cabeça. Aí procura um neurologista. Mas as doenças psiquiátricas, elas não aparecem em exames. O diagnóstico é clínico. Eu uso muito esse exemplo, né? A mesma coisa de você ter ali uma Ferrari, a Ferrari está impecável. Você olha por fora, está tudo perfeito. Você abre o capô do motor, está tudo conectado. Mas na hora que você for andar, na hora que você vai andar, ela não passa de 20 km por hora. Ou seja, é um problema funcional, né? Os distúrbios mentais, eles são problemas funcionais. Eles não são problemas estruturais, de certa forma. Então, as doenças neurológicas, elas podem ser deficiências estruturais, né? Por exemplo, uma epilepsia do lobo temporal, você tem ali uma alteração estrutural numa determinada região do cérebro, na região mesial temporal, que vai gerar a esse paciente crises epiléticas. Mas, por exemplo, um transtorno depressivo, nós não vamos ter uma imagem alterada no exame de tomografia e de ressonância, mas nós sabemos que alguns neurotransmissores que são importantes no funcionamento cerebral, serotonina, noradrenalina, vão estar deficitários. Por isso que é tão difícil tratar a depressão, né? Exatamente. Porque um câncer, uma diabetes, você consegue no exame de sangue alguma coisa, você consegue visualizar. Exato. E no caso da depressão você não consegue. Então, muitas das vezes é taxado de certa forma como uma frescura, vamos dizer assim. Isso é uma falta de conhecimento, é uma ignorância, né? E assim, esse talvez seja o lado bom hoje em dia, né? Nós falamos aqui da informação, né? Hoje nós temos muita informação, as redes sociais, né, acabaram com esse monopólio da informação, né? A gente falou agora há pouco, tinha horário na televisão, você falou da Globo aí, né? A Globo dominava. Hoje a Globo News mesmo dá traço de audiência, né? Então, as pessoas se informam hoje por várias outras fontes que não seja só a mídia tradicional. Da mesma forma, a gente consegue difundir muita informação de boa qualidade. Também tem informação de qualidade ruim, né? Mas nós temos que, não é censurar, né? Nós temos que ensinar e passar aquilo que é correto. E a pessoa tem que ter o direito, tem que ter a autonomia de assistir aquilo que ela quiser, né? Mas nós que estamos ali na linha de frente, né, os profissionais
de várias áreas, né? Não só da área médica, a gente tem um dever de passar informação correta e de qualidade. E essas questões relacionadas à psiquiatria, né, principalmente a depressão, ansiedade, nós precisamos assim expandir esse conhecimento para que as pessoas... Precisamos discutir e colocar isso mais à tona. Sem preconceito. Sem preconceito. Né? Eu queria falar um pouco de inteligência artificial. O que você acha que isso vai impactar nas nossas vidas e nas vidas de vocês como médico? Você acha que já tem um impacto? Você acha que isso já está impactando? Como é que você acha que isso vai... Porque isso já é uma realidade. Sim. Na verdade, nós temos várias formas de IA, né? Digamos assim. Né? Acho que a inteligência artificial ela já está acoplada dentro do recurso tecnológico da medicina já há muitos anos, na verdade. Só que nós tínhamos aí formas bem rudimentares ainda, né? Que dependiam muito da ação humana para que ela ajudasse, né? Por exemplo, reconhecimentos de padrões em exames. Isso já é de muito tempo, não é de agora. Hoje as ferramentas elas estão muito mais avançadas nesse sentido. Então a gente tem hoje ferramentas tecnológicas que ajudam o médico em muitas coisas. Eu não gosto muito de fazer previsões sem ter muito conhecimento, mas, assim, né? Pelo que você tem visto, então já tá Sem ajudando. Sem dúvida alguma, né? Nós temos aquela forma machine learning, né? Que é aquela inteligência artificial que ela aprende a reconhecer, né? Padrões, etc. A tecnologia ela é indispensável, independente do setor da medicina, é uma coisa que... Sim, sem dúvida. Mas eu acho que a tecnologia sem a mão do homem, e principalmente do bom profissional, né? Pelo menos na realidade que nós temos atualmente, eu acho que nós não estamos falando de substituir a ação humana, mas nós estamos falando ajudar. E assim, o profissional que aprender a dominar esse tipo de tecnologia, sem dúvida alguma, ele está à frente daquele que não sabe dominar. Gabriel, tem muito assunto. Eu queria... assim, a gente tocar um pouco na questão do SUS, porque eu acho que não tem como falar com o médico sem falar do SUS. O SUS é um gigante. Sim. Eu entrevistei o ministro da Saúde do Bolsonaro, Marcelo Queiroga, e né, eu acho que o SUS ele tem um papel fundamental na sociedade brasileira. Infelizmente, existem desvios, mas que são ocasionados por pessoas. Nós não podemos condenar a instituição SUS. Eu queria que você falasse da sua visão do SUS. Sistema Único de Saúde. Olha, eu posso falar com propriedade porque eu estou no SUS desde que eu entrei na faculdade de medicina, né? Eu formei em universidade pública, né? E desde que eu entrei na faculdade em 2003, eu nunca mais deixei de ter contato com o SUS. Depois eu fui fazer minha residência médica numa universidade pública, no SUS. Trabalhei no SUS em várias cidades, né? A ideia do SUS, sem dúvida alguma, se a gente for falar do ponto de vista teórico, ideológico, ela revolucionou o tratamento de saúde no Brasil, sem dúvida alguma. Nós tínhamos um caos, acho que não é nem muito talvez a gente era, né, criança, né, na época ainda do INAMPS e NPS, né, que nem existia o SUS é de 88 para cá, né? A ideia do SUS, sem dúvida alguma, é uma ideia de um modelo que foi criado para dar acesso à população de forma universal, com igualdade, mas principalmente com equidade, né? Você fornecer mais para quem precisa mais. Talvez, acho que dos pilares do SUS, eu acho que esse é o mais importante. Mas nós estamos falando de Brasil, né? O Brasil é um país grande, desigual, complexo, né? Corrupto. E o SUS, Nilson, é um sistema tripartite. Então, a gente tem a União, os estados e os municípios, né? Então, nós não podemos encarar o SUS como uma entidade única. Por exemplo, vamos pegar aqui a nossa realidade. O SUS de Rio Verde é o melhor SUS que eu já trabalhei em mais de 23 anos aí de medicina, indo para 23 anos, que eu já trabalhei. Por quê? Porque tem gestão, né? A gente consegue ver a mão de bons gestores usando o princípio excelente do SUS para favorecer a população que mais precisa. Então, veja, mesmo que haja corrupção, mesmo que talvez o governo federal está equivocado nas políticas, tem etc. perca de medicamento por vencimento.
isso, né, nós estamos vendo aí o desastre que isso está sendo, né? Só que hoje não é tão falado, né? Como é que foi o tratamento da Covid? Como é que foi a sua visão sobre a questão né, da forma como que o governo atuou na época da Covid? Olha, é aquela coisa, Porque né? existem narrativas e narrativas. Exatamente. Cada narrativa é diferente de acordo com o ideológico político dele. Qual que é a sua opinião, médico que estava à frente da... Né? Vamos analisar da seguinte forma. Nós tivemos uma pandemia, um vírus novo, uma doença desconhecida, que pegou a todos de surpresa. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Pandemia, né? Mundo inteiro. Então, veja, qual país que fez um enfrentamento de forma perfeita, satisfatória, maravilhosa, sem cometer nenhum erro? Nenhum. Né? Ninguém sabia o que fazia. Exatamente. Né? Então, veja, hoje nós temos muito conhecimento sobre o que já passou. Então, veja, se nós usarmos a régua de hoje para medir aquilo que aconteceu no passado... É fácil criticar. É o famoso engenheiro de obra pronta, não é isso? Então, assim, eu acho que o governo fez o que ele poderia fazer, né? Nós, sem dúvida alguma, a gente viu uma discussão descambando muito aí para a questão ideológica, para a questão política, né? Que não deveria ter acontecido, né? O governo acertou, o governo errou, né? Mas, como eu falei, qual país que também não cometeu erros e acertos, né? Mas a minha visão é de que não faltaram... Sua visão foi positiva? A minha visão foi positiva no sentido de que não faltaram oportunidades. Foi ofertado vacina para quem quisesse. O Brasil foi um dos países que mais vacinou mais cedo, né? Houve aquela questão, mas não reservou a vacina e tal. Tem muita discussão em cima da vacina, se a vacina deveria ter feito da forma como foi feita. Teve muita gente que falou que a vacina era a salvação e muita gente também criticando. Tivemos vacinas que foram retiradas do mercado por efeitos colaterais perigosos. Nossa, eu tomei uma vacina, não lembro quem que foi pior do que a doença. Então, sim, tudo isso foram discussões. Mas isso, Nilson, isso é ciência. A ciência... E foi muito rápido o desenvolvimento da vacina. A ciência, ela está em constante transformação. Nós não podemos também monopolizar o discurso e falar, não, é assim, assim, assado. Não. Né? Então, por exemplo... a primeira vacina, né, que foi a Coronavac, a vacina chinesa, serviu a um propósito. Dali para frente, o vírus, houve uma mutação, aquela vacina já não servia mais, porque ela foi feita através do vírus selvagem, que nem existe mais, o vírus já foi extinto. Na verdade, o SARS-CoV-2 ele está aí mais de 300 mutações para frente do vírus original, se eu não me engano. Né? Ou seja, as vacinas precisam ser atualizadas, inclusive. Falava essa semana para um paciente a respeito da importância, o paciente idoso, de se vacinar para a gripe. Né? A gripe no idoso, ela é perigosa, ela pode levar o idoso a óbito. A dengue também. Dengue. Tem uma pegada muito forte aí, Sim. porque o pessoal está cobrando muita vacina da Covid, mas ninguém tivemos está preocupado com a vacina da dengue. Tivemos oportunidade de comprar a vacina japonesa da dengue, o governo optou por não comprar, para fabricar, né, a vacina nacional e... Posteriormente, nós tivemos o ano com o maior número de mortes de dengue da história. E ninguém chamou de genocida, ninguém chamou de fascista, né? Parece que o assunto adormeceu na imprensa tradicional, né? Então são essas hipocrisias que são inerentes a Globo não mostra, mas o Papo Ligeiro mostra. Exatamente. Então assim, eu vejo como erros e acertos, como todos os governos tiveram e sem dúvida alguma, nós passamos com um aprendizado muito grande, né? Tem um psiquiatra amigo meu, que um dia a gente estava num churrasco, e ele conversando que chegou uma paciente nele, e ela queria um medicamento que resolvesse todos os problemas dela. Já aconteceu isso com você? Várias vezes. Conta um caso aí. Assim, existe esse medicamento, primeira coisa? O dia que alguém inventar esse remédio, a pessoa zerou o jogo, né? Acho que aí vai superar até o Elon Musk na riqueza. Obviamente que não, né? Mas
Eu recebo muitos pacientes, às vezes, que procuram querendo fazer um exame para saber se tem alguma doença que ele nem sabe se tem. As pessoas têm muito uma questão com a ressonância, né? A pessoa tem uma ideação, né, no imaginário popular de que a ressonância é um super exame, que vê tudo, que pede uma ressonância, doutor, na minha cabeça para ver até os meus pensamentos, os meus pecados, alguma coisa nesse sentido. Isso não existe, né? Às vezes a gente chega, o paciente fala assim, eu quero fazer uma ressonância do corpo inteiro. Faz muito sentido, né? O que você está buscando, né? Os exames, Nilson, eles são complementares ao raciocínio do médico. Então, o médico ele solicita o exame que ele julga pertinente decorrente da hipótese diagnóstica. A gente não sai pedindo exame para saber o que o paciente tem. A gente monta uma anamnese, uma história clínica, formula uma hipótese diagnóstica e dali nós podemos pedir exame ou não. A neurologia tem diversas doenças que eu não preciso de nenhum exame para fazer o diagnóstico. A psiquiatria, nenhum exame para fazer o diagnóstico. Às vezes pode lançar a mão de um exame para fazer um diagnóstico diferencial, né? Então, essa é a beleza da medicina, né? E talvez essa é a beleza que esteja ficando mais esquecida, né? Os médicos, né, falávamos aí da qualidade dos profissionais, saindo com essa noção de que tem que pedir muito exame e esquecendo dos pilares, do pilar básico, né, da medicina, que é a clínica, o estudo, né, o bom atendimento, tete. A estruturação do raciocínio diagnóstico, né? Então, se você não souber montar um raciocínio diagnóstico, você não vai conseguir detectar uma doença, você não vai conseguir tratar um paciente de forma adequada. Então, eu sempre friso muito isso para os meus alunos, né? E acho que o bom médico passa por esse crivo. Gabriel, eu sempre pergunto essa pergunta que eu vou te fazer para os empresários. Qual que é a sua visão aí dos próximos 2 anos, 25 e 26? Você está animado? Você está com o pé no chão? Qual que é seu sentimento em relação aos próximos anos aí? Como é que está a perspectiva do Dr. Gabriel aí em relação aos próximos anos aqui no Brasil? Diante de tudo que está acontecendo, desse cenário, enfim. Eu acho que o sentimento é desesperador, né? Eu acho que o sentimento é de desalento, né? Porque nós temos um governo que chegou mais da metade do mandato, sem nada concreto, sem nenhuma proposta efetiva. Você não tem um cenário econômico favorável, pelo contrário, um cenário econômico altamente desfavorável. As decisões equivocadas que esse governo tomou agora, infelizmente, nós iremos colher nos próximos anos. 1/3 da população brasileira está inadimplente, com o nome no SPC e Serasa. Então nós estamos pensando que, né, beleza, 25 e 26, mas e o 27, 28, 29 e 30? Tudo por conta de decisões equivocadas que esse governo tomou agora. Então eu vejo o cenário com bastante pessimismo e acredito, meu amigo, que não só nós dois, né? As pesquisas estão aí, né? A maioria da população brasileira está sentindo. E a classe mais afetada e que sempre foi aí, digamos, né, o pilar, né, desse partido que governa o país, que são a classe mais pobre, é a que mais está sentindo. A inflação, né, no bolso do pobre. A inflação, né, corrói o pobre de uma forma que... Eu e você também sentimos, mas nós, graças a Deus, a gente tem, digamos, uma gordura para queimar. Mas aquela pessoa que está ali ela deixa de comer carne por causa da conta. Na ponta da lança, ela está sofrendo muito mais, né? Isso vai gerando um efeito cascata, né? Então, chega até nós. Só para finalizar em relação à minha área de atuação profissional. Então, o paciente que está ali em carestia, digamos assim, que não tem, vamos supor, um plano de saúde ou não conseguiu consultar pelo SUS, ele não vai conseguir pagar uma consulta para mim, ou para outro médico, ou para um cardiologista. Às vezes ele tem uma doença que ele precisaria ir ao médico e aí ele não vai ter o recurso financeiro por conta da situação econômica do país. Veja, isso pode custar a vida da pessoa. E aí você vê bancos como o Itaú lucrando 41 bilhões de reais no ano de 2024. Lucro, né? Lucro.
Lucro o líquido. Itaú lucrando 41 bilhões de reais no ano de 2024. Essa é uma classe que Enquanto entra governo... um terço da população está com o nome no SPC e no Serasa. Não sou eu que estou falando, né? Basta pesquisar na internet. Banqueiros... Nunca ganharam tanto dinheiro igual estão ganhando no governo Lula. Exatamente. E é uma classe que não sofre nenhum tipo de governo, né? Entra governo e sai governo, é lucro atrás de lucro. Doutor Gabriel, te agradeço por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Você gosta de churrasco? Gosto. Uma lembrança aqui do Papo Não sou Ligeiro. vegano, não. Opa! Aí sim, ó. Excelente. Muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer. Prazer Conte foi comigo meu. sempre. Espero ter contribuído aí pela... Nós moramos longe. alguns andares, né? É. De diferença. Espero ter contribuído aí para a gente discutir, né? A neurologia é bem ampla, né? Mas eu acho que tentei passar de uma forma para as pessoas entenderem assim os principais pontos, né? E a gente chegar aí no Foi mais muito bacana, contribuiu muito. Te agradeço muito por estar aqui. Desde o primeiro momento, à disposição que você colocou para estar aqui com a gente. Sei que a sua agenda é ocupada. Te agradeço muito. Fundo do Muito coração. obrigado. Lembrando que as opiniões aqui, elas são pessoais, né? São pessoais. E todo mundo tem direito de discordar, pensar diferente, tá tudo ok. Isso é democracia, né? Democracia. Eu acho que por enquanto nós ainda estamos nela, né? Com alguns ressalvas, né? Mas o papo ligeiro, pelo menos, é democrático. né? Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!